Isso que nós estamos fazendo hoje é um marco para a nossa nação. É um marco para as nossas vidas que estamos aqui e que enfrentamos a saída da homossexualidade. Eu quero dizer a todos que estão presentes que nós não nascemos homossexuais. Tivemos um processo de construção da homossexualidade. O meu processo se iniciou no ventre da minha mãe. Minha mãe, ela não desejou um homem. Minha mãe desejou uma mulher, porque ela já tinha um homem. E nós sabemos, aliás, os psicólogos, os estudantes de uma determinada área, sabe que o ventre, aliás, a criança que está no ventre já sofre influências ali. E minha mãe então desejou uma mulher, uma menina. Só que eu nasci um homem. Meu gênero é homem. Só que até os 3 anos de idade, mais ou menos, por volta de 3 a 4 anos, ela me vestiu como uma menina. Isso trouxe uma confusão e eu só fiquei sabendo depois do processo de desconstrução para construção. Além desse processo da minha mãe, que ela me vestiu, então, até quase 4 anos como menina, aos 7 anos, mais ou menos, eu sofri um abuso que durou durante 3 anos. Os trejeitos femininos que eu adquiri, e eu sofro preconceito por causa disso até hoje, porque dizem que eu não deixei a homossexualidade por causa das minhas mãos, por causa da minha voz. E eu quero dizer a todos que estão presentes aqui, que a minha mão para lá ou para cá não define quem eu sou. O que define quem eu sou é aquilo que eu acredito. Aquilo que você acredita te define. E eu tive então que... Eu passei por isso, por esse processo. Minha mãe faleceu. Eu entrei, eu desenvolvi por causa dessa... Eu tive uma ausência também paterna muito grande. Eu tive um incesto emocional com a minha mãe muito forte. Eu era o amigo dela, eu era a pessoa que ela confidenciava os seus segredos. E eu tive um pai que eu fui descobrir, porque ele era ausente, eu fui deixado na casa dos meus avós durante uma parte da minha infância. Depois, quando eu retornei aos 11 anos, eu descobri um pai violento, ou seja, ele já era ausente e depois ele ficou violento. E eu descobri com o passar dos anos, nesse processo de desconstrução, em que eu me aproximei dessa figura masculina por carência afetiva, paternal. Em todo momento eu nunca quis sexo. Eu buscava a segurança de uma figura masculina. Algo que foi, no meu processo, foi desconstruído desde o ventre da minha mãe. E deu sequência nos próximos anos. Eu odiava ter qualquer tipo de relação sexual com um homem. Mas, por causa do meu abuso, e aí outras coisas a mais, eu fui desenvolvendo. E aí, a partir do momento que a sua inocência é corrompida, é rompida, você erotiza aquilo, e aquilo te dá prazer, te dá sensações, então você vai em busca daquilo. É como a pornografia hoje. Os nossos jovens estão expostos à pornografia, e eu acho um absurdo isso. Crianças, eu dou aula, crianças de 11, de 12 anos têm acesso a canais da internet abertos para a pornografia. Isso traz um vício terrível para a vida deles, da qual eu também fiz parte de um vício também chamado pornografia. Foi um dos meus alimentadores durante alguns anos. Mas, como o Robinson disse, eu odiava aquilo, tentei me suicidar, mas eu tinha uma prima que me levou sim à igreja. Eu gostaria de não falar da parte religiosa aqui, mas eu não posso me negar de dizer isso, sabe por quê? Porque como ele mesmo disse, nós não temos ajuda em nenhum outro lugar, e eu também fui procurar uma terapeuta. E a terapeuta também negou o auxílio aos meus processos de dores.
Porque eu não sei se vocês sabem o que é ser abusado por 3 anos. Eu não sei se vocês têm a ideia ou a dimensão do que é ser construído para algo que você não desejou ser. Eu encontrei a fé cristã. O começo da minha fé foi muito difícil. A igreja cristã não está preparada também para o acolhimento. E eu acho que por isso alguns ativistas odeiam tanto, ou pelo menos promovem este ódio contra nós. Porque talvez não tiveram essa acolhida. Mas hoje tem se levantado homens e mulheres como eu, como a Raquel, como o Robson, como o pastor Jorge, como o Claudemiro e tantos outros, para ensinar também a uma igreja, que também às vezes é preconceituosa sim, porque eu também me escondi debaixo desta igreja, também durante anos, por medo de dizer quem eu era, medo de dizer o que eu sofri. Falar de abuso, aqui vocês pensam que é fácil falar do abuso? Só quem sofreu abuso sexual sabe o quão difícil é falar disso. Eu só estou falando porque o meu processo de desconstrução, o meu processo de restauração para essa dor, virou cicatriz. Sabe que quando vira cicatriz, eu posso tocar, não dói mais. Eu posso falar, não dói mais. Eu aprendi, primeira coisa que, para desconstruir o estado da homossexualidade no meu processo, é algo individual. Eu tinha que primeiro entender sobre algo, sobre identidade. Eu precisava entender quem eu era, como eu nasci. Porque minha mãe, ela quis outra pessoa. E eu tive que entender quem eu era um homem. E quando eu entendi isso, quando eu entendi esse processo da minha identidade, mudar o comportamento, foi rápido. Mudar os desejos foram consequências de entender quem eu era de fato. Hoje eu tenho um grupo de apoio. Eu ajudo mais de 500 pessoas que desejam deixar a homossexualidade, que sofrem nos 4 cantos desta nação, que me ligam de madrugada, 2, 3 horas da manhã, pedindo socorro, pedindo a morte, porque querem ajuda, mas a nossa nação não promove esta ajuda. As leis da nossa nação não permitem isso, queridos. Não permite ajuda psicológica. E eu vou dizer para vocês que estão aqui, ninguém me ajudou a deixar a homossexualidade para ser heterossexual, não é isso não. Alguém me ajudou a tratar os gatilhos que me levaram à homossexualidade. É isso que nós precisamos. É isso que nós queremos o direito. O direito de sermos atendidos para tratarmos da rejeição, do abandono, para tratarmos dessa desconfiguração que colocaram na nossa mente de que, no meu processo, que eu era mulher, sendo que eu nasci homem. A questão do próprio abuso, desconstruir essa ideia do abuso, da dor, de se relacionar com uma mulher. Como a Raquel também sofreu esse tipo de abuso, ela desconstruiu a figura masculina, para ela a figura masculina era abusiva. Eu venho aqui, em nome de muitas pessoas, dizer que nós não nascemos gay e que nós precisamos apenas de respeito. Eu venho aqui em nome de muitas pessoas hoje, da nossa nação, que estão sofrendo. Eu venho aqui em nome deles, pedir que eles sejam atendidos e respeitados. Esse aqui nós estamos num país de um Estado democrático de direito. E nós somos os únicos que não temos nenhum direito. O que nos resta então é a morte, é a depressão, porque nós não queremos. E eu não estou dizendo aqui quanto um religioso que sou. Eu estou dizendo aqui como pessoa humana que sou. E eu acho que o meu direito de pessoa precisa ser legislado neste lugar, nesse local. Eu gostaria de dizer que eu sou feliz.
eu sou feliz e muito feliz. Sou casado há 16 anos. Estamos num processo de adoção de 3 crianças. 2 já estão comigo e uma está para vir. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu conseguir vivenciar aquilo que eu acredito, as minhas crenças, os meus valores e o meu direito da minha opção. Eu quero dizer, senhores, que por mais que a mídia rechaça nós, por mais que as pessoas não acreditem em nós, como pessoas que deixamos sim a homossexualidade, eu sempre digo para as pessoas do meu grupo que nós temos um grupo de apoio, de ajuda mútua. Eu sempre digo para eles assim, olha, aquilo que as pessoas pensam a teu respeito não te define. E teve um deputado que eu não me lembro o nome, mas ele estava falando sobre os abusos. E eu tenho números, tá, dentro daquilo que eu atendo. Então nós temos um número de mais ou menos 70% das pessoas que sofreram, que estão na homossexualidade, que estão pedindo ajuda, que sofreram abuso. Não estou dizendo que quem é homossexual sofreu abuso, não é isso. Mas eu estou dizendo que colaborou por uma grande parcela dessas pessoas. E que 90% dos homens que estão no meu grupo, que são mais de 500 pessoas, sofreram ausência paterna na sua construção, na sua identidade. Então, são fatos, são coisas reais, fazem parte do meu dia a dia com eles. Então, assim, eu não sei aonde que nós vamos nos encaixar nisso dentro do Conselho de Psicologia. O que eu quero e que eu venho aqui pedir é que nós possamos ser atendidos, que pessoas que estão buscando ajuda possam ser atendidas no seu sofrimento humano. Eu não estou falando para tratar de sexualidade, estou falando para tratar sofrimento humano. Ou seja, abuso precisa ser tratado. E muitas vezes essa pessoa que vai lá com abuso, essa pessoa que vai lá com uma ausência paterna, no seu processo de construção ali da sua infância, tem sérios problemas emocionais. E muitas vezes, por chegar no psicólogo e dizer que é homossexual e que quer tratar alguns processos, são impedidos de tratar porque eles temem serem taxados de profissionais que estão curando gays. Então, eu não sei onde nós vamos nos encaixar aí. Só espero que nós possamos ter uma voz para sermos ajudados.